Que grande privilégio é poder falar com o Pai, falar com Deus que criou todas as coisas. Oração é isso, é poder falar com Deus. Mas será que existe um jeito certo de orar? Os discípulos de Jesus tinham essa curiosidade e então chegaram até ele e perguntaram: Senhor, ensina-nos a orar. Em resposta a isso, nós temos o capítulo 6 de Mateus, que fala sobre Jesus ensinando os seus discípulos a orar. E este é o segundo vídeo onde nós vamos falar sobre oração, um lugar onde nós encontramos a intimidade com Deus. Capítulo 6 de Mateus, no versículo 5, Jesus começa a esclarecer para os discípulos como deve ser a oração. E ele fala primeiro como não fazer. E ele diz: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Nós falamos sobre isso no vídeo passado. Hoje nós queremos falar sobre o versículo 6. E se no versículo 5 Jesus fala como não fazer, no versículo 6 ele começa a explicar como fazer. Diz assim, Mateus capítulo 6, versículo de número 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Jesus está dando algumas dicas de como deve ser a nossa oração. E a primeira coisa que ele fala é que nós devemos ir para um lugar. Ele fala: vá para o seu quarto e feche a porta. Obviamente que Jesus não está dizendo que o único lugar onde orações são ouvidas é num quarto com porta fechada. Mas ele está falando de um lugar secreto, de um lugar íntimo, de um lugar onde você tem privacidade. Bom deixar claro que isso não anula a minha vida na igreja. Algumas pessoas podem interpretar equivocadamente esse texto dizendo que é possível viver uma vida de igreja isoladamente, porque Jesus disse: vai para o teu quarto em secreto. Não, esse é um aspecto da vida cristã. Deus ele quer desenvolver a intimidade comigo, mas tudo que eu aprendo nessa intimidade eu compartilho na igreja. O escritor de Hebreus, no capítulo 10 de Hebreus, no versículo 25, ele diz o seguinte: não deixemos de nos reunir como igreja, como é costume de alguns. Algumas versões vai dizer: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. É necessária essa vivência na igreja. Só se é igreja convivendo com pessoas. Só se é igreja no meio de pessoas. Portanto, o que Jesus está dizendo é que, embora é necessário, é extremamente importante e faz parte do ser igreja, eu estar no meio das pessoas, como ele disse para os seus discípulos: nisto vão conhecer que vocês são os meus discípulos, na maneira como vocês amam uns aos outros. Este amor ele é construído no secreto, numa relação íntima com Deus. Participar da igreja é algo indispensável na vida cristã. Mas o que Jesus está dizendo aqui é de um aspecto que é importantíssimo também na vida cristã: o nosso relacionamento pessoal com Deus. Então ele diz: quando você for buscar ao Pai, vá para um lugar secreto. Ao contrário dos hipócritas, aqueles religiosos aos quais ele se referiu no versículo 5, que faziam tudo com a intenção de ser visto, o que Jesus está dizendo é que deve-se construir uma relação íntima com Deus longe dos holofotes, em um lugar secreto. E isso não quer dizer, não fala apenas de um quarto, mas fala de um lugar onde sua atenção é totalmente voltada para Deus, sem distrações. Jesus se retirava para lugares desertos, Jesus se retirava do meio da multidão para ter essa comunhão com o Pai. É onde você vai falar, mas onde também você vai ouvir a voz de Deus. Então o lugar secreto fala de um lugar especial, fala de um momento especial, sem distração, longe de tudo, longe de todos, em dias tão corridos, onde as informações elas são tão rápidas, onde os aparelhos de celulares não param para trabalho, informação de família. É necessário arrancar um tempo, se retirar um tempo, achar um lugar para ter esse particular com Deus, esse momento íntimo com Deus. Então, quando fala entra no teu quarto e fecha a porta, ache um lugar, se isole para falar e ouvir aquilo que Deus tem para falar com você. Na sequência, Jesus vai dizer o seguinte: o teu Pai que está em secreto. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está no secreto.
Então você vai para um lugar secreto e o seu pai que está no secreto, ele está te esperando ali. O que a Bíblia quer dizer? Ah, Deus está lá no meu quarto esperando eu entrar lá? Não. Deus está neste lugar onde eu separo um tempo para Ele, me esperando. Deus está aguardando ser buscado por nós. Deus está esperando a sede brotar no nosso coração para matar essa sede com a sua água. A revelação de Deus é uma revelação progressiva. Muitas vezes nós conhecemos a Jesus, entendemos que precisamos dele na nossa vida, mas o Deus que já é total é revelado progressivamente em mim, que sou um espiritual em construção. Então Deus já é total, mas a revelação dele, aquilo que eu consigo entender dele, é progressivo na minha vida. E este lugar secreto dá sequência àquilo que já começou. É nessa intimidade que eu vou conhecer melhor o Senhor. E ele já está lá, ele já está te esperando. Então é necessário que eu dê o passo em direção a essa intimidade, a esse conhecimento, a essa revelação. Olha o que a Bíblia diz em Jeremias capítulo 29, versículos 12 até o 14. Então vocês clamarão a mim, orarão, clamarão, buscarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Eu me deixarei, Deus está dizendo, ser encontrado por vocês quando vocês me procurarem de todo o coração. O procurar de todo o coração fala um pouco desse lugar secreto. É quando tudo que está aqui dentro eu deixo para o lado de fora. E eu dedico toda a minha atenção, todo o meu foco para conhecer, buscar, achar, ouvir a Deus e ser ouvido por Ele também. A promessa de Jeremias é que quando isso acontecer, Deus vai se deixar ser encontrado. Ele já está no lugar secreto. E o vosso Pai que está no secreto, disse Jesus. A terceira coisa que esse versículo lança à luz é que o Pai nos vê no secreto. A primeira é, vai para o seu quarto, fecha a porta, o teu Pai que está lá, já te esperando, ele te vê. Né? A Bíblia não diz que ele ouve, né? Embora nós saibamos que ele ouve. Mas diz que além de ouvir, muito além de ouvir, ele te vê no secreto. Ele vê o teu coração. Ele sabe o que está dentro de você. Então isso faz um contraponto ao versículo 5. Aqueles homens gostavam e queriam e oravam para ser visto pelos homens. E o que Jesus está incentivando? Vai para o secreto porque o teu Pai te vê em secreto. Não é que ele está vendo a sua obra, não, ele está vendo o que está dentro de você. Muito mais do que as palavras que saem da sua boca, ele sabe a sua intenção, ele sabe o seu coração, ele sabe o seu desejo, ele sabe o que você precisa, ele sabe o que você procura. Muitas vezes nós não conseguimos nem mesmo expressar aquilo que está dentro de nós, mas pode acreditar. Deus sabe, o Pai conhece o que está no seu coração. O Pai conhece o que você precisa antes mesmo que você peça, disse Jesus. Uma certa feita, alguns gregos estavam passando por uma grande crise. Né? Na verdade, uma região da Grécia estava passando por uma grande crise. Havia uma peste que estava consumindo toda a criação. E então ficaram sabendo de um homem, um profeta. E esse fato aconteceu um pouco antes de Cristo estar na Terra. Né, e é registrado em alguns livros históricos, e eles buscaram esse profeta, e esse profeta os encorajou a orar ao Deus que criou os céus, que criou a terra, que criou todas as coisas. Né? Os gregos eles tinham muitas crenças, eles acreditavam em muitos deuses, então eles fizeram a seguinte pergunta para o profeta: qual que é o nome desse Deus? Como que a gente vai falar com ele se a gente não sabe o nome dele? Então o profeta deu a eles a seguinte resposta: olha, ele é Deus. E ele criou todas as coisas. Eu também não sei o nome dele, não sei por qual nome vocês devem chamar ele. Mas se ele é Deus, ele vai saber que vocês estão falando com ele e ele vai saber o que vocês precisam. Muitas vezes nós queremos nos colocar na posição de Deus e achar que existe uma fórmula mágica, a palavra correta, o jeito certo. E se eu não falar do jeito certo, Deus não vai me atender. O jeito certo de falar é o jeito sincero. Porque esta linguagem Deus escuta, Deus ouve, Deus entende, Deus atende. Deus te vê no secreto. Deus faz e vê nas suas lágrimas, até mesmo nas suas lágrimas, uma oração. Olha o que a Bíblia diz em Salmo capítulo 56, versículo 8.
Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? As minhas lágrimas, o salmista está dizendo, estão anotadas no teu livro, foram recolhidas no teu odre, se transformaram em oração. O Deus que está no secreto, ele te vê no secreto. E não menos importante, a Bíblia vai dizer que ele te recompensa. Olha só, o Deus, quando você orar, vá para o teu quarto, feche a porta, ore ao teu pai que está no secreto. Então seu pai que te vê no secreto vai te recompensar. Ele te recompensará. O Senhor é quem traz a recompensa. Se no versículo 5 Jesus está falando, estes homens que oram para ser vistos já receberam a sua recompensa, que é o quê? O aplauso, o elogio, se tornaram popular. Aqui Jesus está dizendo, teu pai que te vê no secreto, é ele que vai te recompensar. Tua recompensa não virá de ninguém, não virá de um homem, não virá de uma organização, a tua recompensa virá do Senhor. Agora, se eu estou buscando o Pai no secreto, se eu entrei nesse lugar secreto em busca da intimidade, qual é a recompensa que eu quero? Eu quero um relacionamento com o Pai. Eu quero conhecer, eu quero que Ele revele para mim o coração dele. Eu não estou interessado em ver somente as mãos. Quem está interessado em ver somente as mãos de Deus é a multidão que está com fome e quer comer pão. Ela viu a multiplicação dos pães e agora volta porque quer mais pão. Agora, quem está no secreto quer ser aquele discípulo que distribui o pão. Ele não está interessado em ver somente as mãos do Senhor. Ele está interessado em ver a face, em conhecer a Deus de perto. Ele está interessado em saber o que está no coração do Pai. E a estes o Pai se revelará. Qual é essa recompensa? Essa recompensa é a revelação de Deus. É conhecer a Deus o experimentando. E não somente através de informações. É aquilo que Jó falou, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conheço. É neste lugar secreto onde o meu coração é tocado, porque oração não é um lugar onde só um fala, onde só você fala, é um lugar onde você também ouve. E quem está do lado de lá, que é Deus, ele é imutável, porque ele é perfeito, mas quem está do lado de cá precisa de mudança. Então é um lugar onde um sai mudado. E quem sai mudado? Quem precisa de mudança? Eu saio mudado. É o lugar onde o meu coração se alinha com o coração do Pai. É nesta intimidade. Por isso é necessário separar esse tempo de qualidade, ter este lugar de intimidade, porque neste lugar o Pai está te esperando, Ele está te vendo e Ele vai te recompensar. A Bíblia vai dizer, clama a mim e responder-te-ei, mostrarei a você coisas grandes e ocultas que você ainda não conhece, que você ainda não viu. O salmista vai dizer que o segredo do Senhor são para aqueles que o temem. A estes o Senhor fará conhecer a sua aliança. Aí ainda ele segue e ele diz o seguinte, os meus olhos, Senhor, estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele, só o Senhor pode tirar os meus pés da armadilha. Em Salmo 25, 14 e 15. O segredo do Senhor é para os que o temem. Ele vai mostrar sua aliança. Ele vai os livrar da armadilha, porque os olhos deles estão postos somente no Senhor. Eles querem o conhecer. Eles têm o desejo de Deus. Se você tem esse desejo, você precisa ir para esse lugar, porque o Pai te espera lá. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, revela-te a nós. Nós sabemos, Senhor, que a nossa mente é muito limitada em relação a tudo que Tu és e a tudo que Tu podes fazer, mas nós queremos Te conhecer mais, nós queremos Te conhecer melhor, por isso nós queremos entrar neste lugar, ter prazer neste lugar e nunca mais sair deste lugar, o lugar de revelação, onde o Seu coração é revelado para nós. Ensina-nos, Senhor, ensina-nos sobre Ti, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Um forte abraço.